Você já se perguntou o que acontece quando o próprio oceano se transforma em uma muralha congelada? Não uma fina camada de gelo, não um lago congelado, mas um campo de batalha infinito no Ártico, onde enormes placas de gelo marinho podem prender navios comuns e transformar uma simples rota em uma missão perigosa. Para a maioria das embarcações, esse ambiente é quase impossível. O casco pode ficar preso, as hélices podem perder força, o caminho à frente pode desaparecer completamente. E no Ártico ficar preso não é apenas um inconveniente, pode se tornar um problema sério. Mas existem navios construídos exatamente para esse mundo. Eles não são cargueiros comuns, não são simples embarcações de resgate. Eles são navios quebra-gelo nucleares gigantes flutuantes, projetados para esmagar algumas das condições de gelo mais extremas da Terra. Em vez de esperar o gelo derreter, essas máquinas atacam diretamente. Suas proas reforçadas sobem sobre a superfície congelada, o enorme peso dessas máquinas pressiona para baixo, e o gelo se parte por baixo delas. Atrás desses navios fica um canal largo o suficiente para que outras embarcações possam seguir. E a parte mais extrema não é apenas o tamanho, é a autonomia. Enquanto navios comuns dependem de combustível que precisa ser reabastecido constantemente, os quebra-gelos nucleares podem operar por períodos extremamente longos em regiões polares remotas. Isso os torna perfeitos para um lugar onde distância, frio, escuridão e gelo podem transformar qualquer missão em um desafio. Hoje vamos conhecer alguns dos maiores e mais poderosos navios, quebra-gelo nucleares já construídos e um monstro futuro, projetado para superar todos eles. Dos lendários gigantes da era soviética até os monstros mais modernos do Ártico, esses navios fazem muito mais do que quebrar gelo. Eles mantêm rotas abertas, guiam navios cargueiros, apoiam operações polares e mostram o que acontece quando a engenharia extrema é levada para um dos lugares mais implacáveis do planeta. Fique comigo, porque o último navio desta lista não é apenas mais um quebra-gelo. Ele está sendo construído para se tornar uma das máquinas nucleares de quebra-gelo mais fortes já criadas. 50 Years of Victory. O primeiro gigante desta jornada é o 50 Years of Victory, um dos navios quebra-gelo nucleares mais reconhecidos do mundo. Este navio pertence à poderosa família da classe Ártica, uma geração de quebra-gelos nucleares russos criada para trabalhos pesados no Ártico. Ele não foi construído para velocidade ou luxo. Ele foi construído para abrir caminho à força por rotas marítimas congeladas onde navios comuns seriam completamente paralisados. Com mais de 150 metros de comprimento, o 50 Years of Victory tem uma presença que faz outras embarcações parecerem pequenas instantaneamente. Seu enorme casco vermelho, sua alta superestrutura e sua proa reforçada dão a ele a aparência de uma fortaleza em movimento. Mas o que torna esse navio especial não é apenas o tamanho, é a forma como ele quebra o gelo. Um quebra-gelo não simplesmente corta para uma frente como uma faca. Ele usa o formato do casco e o próprio peso como armas. A proa sobe sobre o gelo, a massa do navio pressiona para baixo e a superfície congelada se racha por baixo. Depois o gelo quebrado é empurrado para os lados, abrindo um caminho por uma área que parecia completamente bloqueada. O 50 Years of Victory ficou famoso tanto por sua força de engenharia quanto por seu papel em expedições ao Ártico. Ele já navegou por algumas das águas congeladas mais remotas da Terra, incluindo rotas em direção ao Polo Norte. Visualmente, ele é exatamente o tipo de máquina que combina com a palavra monstro. Quando ele avança pelo gelo espesso, o mar não se abre de forma suave. Ele se fratura, se ergue e se divide em enormes placas brancas enquanto o navio continua avançando. E se esse navio já parece uma fera nuclear flutuante, o próximo é ainda mais reconhecível. Yamal. O Yamal é um dos quebra-gelos nucleares mais famosos do mundo e há um motivo impossível de ignorar a sua proa com boca de tubarão. Pintado com dentes afiados na parte da frente, o Yamal não parece um navio industrial comum. Ele parece quase vivo, como um predador se movendo pelo oceano congelado. Mas por trás dessa aparência icônica, existe uma verdadeira máquina do Ártico. O Yamal foi construído para condições extremas de gelo e se tornou um dos símbolos da frota russa de quebra-gelos nucleares. Assim como o 50 Years of Victory, ele pertence a uma geração mais antiga de quebra-gelos nucleares pesados, mas ainda carrega uma presença mecânica bruta, que o torna inesquecível. O navio foi projetado para operar em lugares onde embarcações movidas a diesel enfrentariam grandes limitações.
A propulsão nuclear dá a ele a autonomia necessária para missões longas, enquanto sua estrutura reforçada permite que ele avance por gelo polar espesso. Sua força não está na velocidade, está no movimento imparável. No Ártico, a velocidade muitas vezes fica em segundo plano. O que realmente importa é se o navio consegue continuar avançando quando o próprio oceano parece lutar contra ele. O Yamal foi construído exatamente para essa missão. Quando esse navio avança pelo gelo, o efeito visual é dramático. A boca de tubarão parece morder a superfície congelada, enquanto a proa sobe e esmaga e força o gelo a se abrir. Mas nem todo o quebra-gelo nuclear foi construído apenas para ser o maior ou o mais dramático. Alguns foram projetados para um tipo de desafio muito diferente: Taimyr e Vaigash. O Taimyr e o Vaigash são diferentes dos gigantes de alto mar, e essa diferença é exatamente o que os torna importantes. Esses navios foram projetados para operações em águas rasas, especialmente em áreas onde quebra-gelos nucleares maiores não conseguem se mover com a mesma facilidade. Isso inclui fozes de rios rotas costeiras e passagens difíceis do norte, onde gelo, profundidade e geografia se tornam parte do problema. Na navegação do Ártico, o tamanho não é tudo. Às vezes, a máquina mais valiosa é aquela que consegue chegar onde outras não conseguem. O Taimyr e o Vaigash foram construídos com energia nuclear, mas com um perfil de missão diferente. Em vez de focar apenas no tamanho máximo e na força bruta, eles foram criados para combinar capacidade de quebra-gelo com acesso às águas mais restritas. Eles podem não parecer tão esmagadores quanto os maiores gigantes do Ártico, mas ainda são máquinas sérias. Seus cascos reforçados foram feitos para lidar com a pressão do gelo, e seus sistemas de energia permitem que continuem trabalhando em regiões remotas do norte, onde a autonomia é essencial. Na prática, navios como o Taimyr e o Vaigash ajudam a manter águas difíceis do norte acessíveis. Eles apoiam a navegação em lugares onde o gelo pode isolar portos, comunidades e rotas industriais. E é isso que os torna fascinantes. Eles provam que os quebra-gelos nucleares não são todos iguais. Alguns são gigantes que esmagam o oceano congelado. Outros são ferramentas especializadas para ambientes congelados muito específicos. Mas então surgiu uma nova geração maior, mais larga, mais avançada e construída para dominar o Ártico moderno. Árctica. O Árctica representa um grande salto no design dos quebra-gelos nucleares. Este não é apenas mais um navio com uma pabu, com uma proa reforçada. Ele é o navio líder do projeto 22220, uma nova geração de quebra-gelos nucleares russos criada para substituir embarcações antigas e expandir as operações pelo Ártico. Com cerca de 173 metros de comprimento e 34 metros de largura, o Árctica é enorme. Mas a verdadeira força está por dentro. O navio usa 2 reatores nucleares RTM-200 que dão a ele força para operar em algumas das condições de gelo mais difíceis da Terra. Ele foi projetado para romper gelo de quase 3 metros de espessura, mantendo a autonomia necessária para longas missões no Ártico. Essa combinação de tamanho, energia nuclear e capacidade de quebra-gelo faz do Árctica um dos navios mais importantes da frota moderna de quebra-gelos. Seu papel não é apenas quebrar gelo para si mesmo. Ele abre canais para outras embarcações, especialmente ao longo das rotas do norte, onde navios cargueiros, projetos de energia e logística no Ártico dependem de uma passagem segura. Quando o Árctica se move pelo gelo, a cena parece quase irreal. A proa avança com uma força lenta e esmagadora. Placas grossas de gelo se racham para os lados. Cristas brancas desmoronam. Água escura aparece atrás do navio, formando uma estrada temporária no meio de um mar congelado. Esse é o tipo de máquina que não precisa se mover rápido para parecer poderosa. Sua força vem da persistência. Ela continua avançando, não importa o quão hostil o ambiente se torne. E o Árctica não foi o fim dessa nova geração. Foi apenas o começo. Sibir e Ural. O Sibir e o Ural deram continuidade à linha do projeto 22220 e provaram que o Árctica não era uma conquista isolada. Esses navios foram construídos com a mesma filosofia moderna de quebra-gelo nuclear, mais potência, mais flexibilidade e capacidade de operar em diferentes condições do Ártico. Assim como o Árctica, eles usam propulsão nuclear para trabalhar longe da infraestrutura normal de combustível. Isso é essencial no Ártico, onde as bases de apoio são limitadas, as distâncias são enormes
e o navio precisa continuar operando mesmo quando as condições ficam brutais. O Sibir e o Ural foram projetados para auxiliar a navegação em águas congeladas do norte, apoiando o movimento de navios cargueiros e ajudando a manter rotas cada vez mais importantes. Sua força está no equilíbrio entre potência bruta e flexibilidade operacional. Eles são grandes o suficiente para enfrentar gelo pesado, mas modernos o suficiente para cumprir uma ampla variedade de missões no Ártico. Em ação, esses navios parecem paredes de aço, empurrando outra parede feita de gelo. Eles não simplesmente navegam. Eles forçam o ambiente a se mover ao redor deles. A superfície congelada se dobra, racha e finalmente se rompe sob o peso dessas máquinas. Atrás delas, o oceano se abre em um canal escuro por onde outras embarcações podem seguir. Com navios como o Sibir e o Ural, a mensagem ficou clara: não se tratava mais de apenas um quebra-gelo nuclear poderoso, era o início de uma frota moderna inteira. E os membros mais novos dessa frota mostram que a evolução da quebra de gelo no Ártico ainda está avançando. Yakutia e Chukotka. O Yakutia e o Chukotka representam a próxima onda de quebra-gelos nucleares do projeto 22220. Esses navios mostram que o programa de quebra-gelos nucleares não está parado. Ele está se expandindo para formar uma frota maior e mais moderna, projetada para manter as rotas do Ártico funcionando por décadas. Cada nova embarcação fortalece a capacidade geral da frota. Um quebra-gelo pode abrir uma rota, mas uma frota pode manter um sistema. E essa diferença importa. No Ártico, as condições podem mudar rapidamente. O gelo pode se deslocar. O vento pode comprimir campos congelados e formar cristas de pressão. Uma rota que estava aberta em um dia pode se tornar perigosa no dia seguinte. Ter vários quebra-gelos poderosos permite que as operações continuem em áreas maiores e por temporadas mais longas. O Yakutia e o Chukotka carregam a mesma identidade básica dos outros gigantes do projeto 22220, tamanho enorme, autonomia nuclear e capacidade de romper o gelo espesso do Ártico. Mas o que os torna importantes é o momento. Isso não é apenas uma engenharia antiga preservada para a história. É um programa industrial moderno, ainda em movimento, ainda construindo e ainda colocando mais quebra-gelos nucleares em serviço. Por fora, eles seguem o visual familiar da classe Projeto 22220, casco enorme, proa forte, coração nuclear e capacidade de abrir caminho por gelo que pararia quase qualquer outra embarcação. Mas até essa geração tem um limite, porque além do Projeto 22220, existe um conceito ainda mais extremo. Um navio projetado para ser maior, mais forte e mais poderoso do que os gigantes que vieram antes. Rossija. O Rossija é o navio que leva até a ideia de um quebra-gelo nuclear para outro nível. Essa embarcação pertence ao projeto 10.510, também conhecido como Classe Líder. E o nome combina perfeitamente porque o Rossija está sendo projetado para liderar o futuro das operações pesadas de quebra-gelo no Ártico. Se os navios do projeto 22220 já são gigantes, o Rossija foi planejado como algo ainda mais extremo. A expectativa é que ele use 2 reatores nucleares RITM-400 e entregue cerca de 120 megawatts de potência de propulsão. Isso é o dobro do nível de potência associado à geração do projeto 22220. E essa potência extra tem um propósito. O Rossija está sendo projetado para romper gelo ainda mais espesso do que os quebra-gelos modernos atuais conseguem enfrentar. Relatórios descrevem uma capacidade de atravessar gelo de até cerca de 3 metros de espessura, abrindo um canal de aproximadamente 50 metros de largura. Isso não é apenas impressionante, é quase difícil de imaginar. Um navio abrindo caminho por gelo mais alto do que muitos veículos, esmagando tudo sob o próprio peso e deixando para trás uma rota larga o suficiente para grandes embarcações seguirem. É por isso que o Rossija parece o boss final dos quebra-gelos nucleares. Seu objetivo não é apenas operar no Ártico. Seu objetivo é tornar a navegação pesada no Ártico mais confiável, mesmo em condições que desafiariam tudo o que veio antes. O tamanho, a potência, os reatores e a missão apontam todos na mesma direção. Esta é uma máquina construída para dominar um dos ambientes marítimos mais severos da Terra. Visualmente, o Rossija pode se tornar um dos quebra-gelos mais intimidadores já vistos.
Imagine um enorme navio, movido a energia nuclear avançando contra o gelo polar espesso, sua proa subindo sobre a superfície congelada, o peso da embarcação rachando o gelo e placas quebradas rolando para os lados, enquanto o navio continua em frente. Isso não é um navio comum lutando contra o frio. É quase como uma usina nuclear flutuante, construída para transformar um oceano congelado em uma rota aberta. E é isso que torna os quebra-gelos nucleares tão fascinantes. Eles não são apenas navios grandes. Eles são máquinas criadas para desafiar a própria geografia. Dos 50 Years of Victory ao Yamal dos especializados Taimyr e Veigat, aos gigantes modernos do projeto 22.220 e finalmente ao poder futuro do Rossija, essas embarcações mostram até onde a engenharia pode chegar quando o ambiente é extremo o suficiente. O Ártico é um dos lugares mais difíceis da Terra para qualquer máquina operar. Ele é remoto, congelante, imprevisível e perigoso. Mas esses quebra-gelos nucleares foram criados exatamente para esse tipo de mundo. Eles carregam uma potência enorme, eles abrem rotas congeladas, eles guiam navios por águas impossíveis e provam que mesmo quando a natureza constrói uma muralha de gelo, a engenharia humana pode criar algo forte o suficiente para atravessá-la. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual quebra-gelo nuclear mais impressionou você? Foi o lendário 50 Years of Victory, o Yamal com sua boca de tubarão, a força moderna do Arktika ou o monstro futuro Rossija? Conte aqui nos comentários. E se você gosta de vídeos sobre máquinas extremas, engenharia pesada e os veículos mais poderosos do planeta, deixe o like, inscreva-se no Elia Bing TV e ative as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.